Nós da Confidecor desejamos te facilitar um conjunto de soluções à sua medida, como seguros de responsabilidade civil, planos de saúde familiares e empresariais, seguros de vida e seguro automóvel, previdência privada e consórcios. Sempre com a qualidade e confiança que só a Confidecor pode oferecer. Confidecor, a sua, a nossa corretora de confiança. Na Confidesign, criamos muito mais do que marcas. Criamos universos visuais, onde tudo gira em torno da sua marca, gerando resultados que surpreendem e cativam. Confidesign, a sua agência de publicidade de confiança. Bem-vindos, meus amigos, ao mais um podcast aqui no Congresso de Hormonologia 2026. Neste sábado de manhã, estamos aqui com a doutora Ana Paula, mais uma carioca aqui na Mais uma, entrevista. Muito exatamente. bem-vinda, doutora. Obrigada aí pelo acolhimento. E onde que você atende no Rio de Janeiro, doutora? Então, eu atendo na Barra da Tijuca e em Botafogo. Ah, Os quer dois passar os bairros. endereços só para que a gente saiba exatamente onde te procurar? Claro, na Barra da Tijuca, no prédio da CEO, próximo ao Via Parque, condomínio Península. Quem é barrense conhece essa região. E em Botafogo é na Rua Voluntários da Pátria. Tem metrô perto, é uma rua bem movimentada, então é bem fácil de chegar. Olha, 2 pontos muito bem localizados, Sim, né? É a exatamente. região que tem muitos médicos, inclusive, Muito, né? Então muito. o pessoal já sabe Já exatamente a área sabe, já médica, sabe. né? É E a verdade. doutora é formada em quanto tempo como ginecologista? Eu formei em medicina em Teresópolis, já engatei na residência de ginecologia, fiz 3 anos de residência e vou pro meu 4º ano de formada. Ai, que bom. Sabe que às vezes alguns pacientes pode ter preconceito de um recém-formado, que não é, Sim, você já não é uma é. recém-formada, mas o ponto é que vocês estão mais atualizados. E é Exatamente. muito importante a atualização, principalmente para lidar com hormônios, né? Porque a gente sabe que aqueles que estão de forma tradicionais, seguindo conhecimentos do passado, estão desatualizados e faz toda a diferença na vida do paciente, não é verdade? Com certeza, assim, a residência médica foi perfeita, a gente aprende a lidar com o paciente, ver as dores diárias das mulheres, por mais que a gente às vezes não tenha muito contato com essa parte de hormônio, a gente consegue ali vivenciar um pouco e depois que a gente se forma, a gente foca no que a gente quer, no que a gente quer mudar. É, com certeza. E eu achei muito interessante, falando no escopo da nossa entrevista, que algo que nenhuma outra médica havia trazido aqui pra gente é falar sobre essa modernidade, essa correria e as Sim. praticidades que existe, né? No caso de uma conselheira, você, né? Uma conselheira feminina, né? O que você Exatamente. poderia dizer sobre os hábitos de hoje versus o que ela pode fazer para se adaptar e ter, com certeza, condições de acatar suas orientações? Então, atualmente, a expectativa da mulher aumentou, né. Hoje em dia, mulheres 40 a mais, 50 a mais, às vezes estão no ápice da vida, profissional, no ápice de uma nova vida amorosa. Então, ela tem necessidade de estar sempre mais ligada, mais disposta, saber lidar com, as confusões do dia a dia, né. Então, assim, focando eu foco muito nessa parte da mulherada 40 a mais. Então, eu gosto muito dessa parte, porque é a modernidade, né, a mulher moderna querendo mudar seu estilo de vida, iniciar uma reposição hormonal, então é bem legal. Interessante. E que conselhos você daria para uma jovem para que ela possa, jovem não, né? Até os 40 a mais, que também é jovem, mas já é uma jovem em outra fase, né? O que Sim. ela poderia, de repente, fazer, mudar os hábitos para que, de repente, ela possa acatar tudo que você tem orientado em consultório? Então, muitas mulheres acham que tem que esperar chegar a menopausa para iniciar uma reposição hormonal, iniciar um cuidado, hormonal, mas não, antes disso, a partir dos 35, a gente já tem uma queda bastante importante, né, nos nossos hormônios, algumas mulheres já têm uma vivência dos sintomas,
Então, quanto antes ela começar a cuidar disso, quanto antes ela puder fazer esse acompanhamento, iniciar uma reposição melhor, né? E a mulher moderna é isso, ela tem que começar a se cuidar o quanto antes, fazer musculação, atividade física, para que ela consiga lidar aí com o dia a dia dela, que já é bastante corrido. No consultório, qual que é a principal reclamação das mulheres nessa fase? A principal reclamação delas é disposição, que está caindo, baixa disposição, libido baixa, ganho de peso também. É uma queixa que eu ouço muito, principalmente das mulheres 40 a mais. E há como mudar esse cenário. Com certeza. Conforme a gente vai envelhecendo, né, a nossa queda hormonal, principalmente o estradiol, ele é responsável por essa mudança da composição corporal. Então, essas mulheres se queixam muito desse ganho de peso. Então, está relacionado com isso, né, com o hipoestrogenismo, mas também muitas mulheres não praticam atividade física. Então, não adianta a gente iniciar uma reposição, seja por via dos implantes, seja por uma via transdérmica, se a mulher não tiver um estilo de vida saudável. Reposição hormonal não faz milagre sozinha. É uma reeducação. Reeducação, alimentar, mudança de hábitos de vida, diminuir bebida alcoólica, não é proibir, né, que ninguém é de ferro, Sim. mas ter essa mudança aí do estilo de vida é importantíssima E a nessa fase. dificuldade que tem em se mudar é grande? Muita coisa, muita coisa. A mulherada vive na correria, mas assim, tem que se priorizar, tem que cuidar da sua saúde, porque não tem que depender de ninguém quando você ficar velha, você quer ter sua autonomia, quer fazer suas coisas. Então, musculação, atividade física é o que a gente tem para preservar nossa musculatura e a gente conseguir viver uns bons anos de qualidade. E no seu consultório, quais as opções que você dá na questão de reposição hormonal? Reposição hormonal, muitas mulheres me perguntam qual é a melhor via de reposição. Não existe a melhor via, existe a melhor via indicada para paciente. Então, individualizar caso a caso é muito importante. Porém, a via dos implantes chegou aí para facilitar a vida das mulheres, né? Dependendo do que ela optar ou da sua indicação, tem a troca aí de 2 vezes ao ano, no mínimo, se forem os implantes absorvíveis, que duram 6 meses, e se for necessário os silásticos, troca a cada 1 ano. Então, assim, chegou para mudar realmente a vida e tornar isso mais prático. E é o que você fala sobre a vida moderna, a vida corrida, né? Que é até a falta de tempo e o lembrete, né? De se tomar um remédio, né? Exatamente. Às vezes a mulher sai para trabalhar de manhã, já leva a roupa para academia, tem que passar o creme, tem que esperar um creme secar, chega em casa cansada, não esquece de tomar o comprimido de progesterona à noite. Então, assim, realmente a via dos implantes chegou para mudar esse cenário e facilitar muito a vida delas. E há diferença na absorção? Porque existe a via oral também, né? Qual que é a diferença? Existe a via oral, determinados hormônios a gente não faz por via oral, porque aumenta risco de trombose, de AVC, mas a via dos implantes é uma via que a gente faz o procedimento indolor no próprio consultório, e essa não necessidade de lembrar diariamente de fazer a reposição já facilita muito. Sim. A via oral tem a primeira passagem hepática de alguns hormônios, então às vezes perde um pouquinho a absorção, né? Mas a via dos implantes é perfeita para essa mulher Então você nem indica mais a via oral, né? Diante dos riscos, né? Dependendo da paciente, não. Depende. Entendo. Pode ser que seja indicado Pode também. ser que sim, mas a maioria não. E na questão da qualidade de pele, queda de cabelo, vocês têm também alguma solução para isso? Então, Fortalecimento das unhas? sim. A deficiência hormonal tem muito a ver com esses sintomas também, né? Claro que dependendo do hormônio que a gente utilize na via dos implantes, isso pode se intensificar, mas a gente tem algumas formas de diminuir a ocorrência disso, né? Eu não prometo que Vai ela vai solucionar. que vai solucionar, que ela vai passar isenta dos colaterais, Sim. mas a gente tem como reduzir. Mas essa questão de queda de cabelo, unha fragilizada, isso também tem muito a ver com essa deficiência hormonal e também a gente consegue contornar isso com injetável Mas também. isso é tão tranquilo a questão de efeitos colaterais, porque hoje a pessoa quando bebe um álcool, né? Que Sim. efeito colateral não tem? Pois é, qualquer medicação. Comer massas fora de horário. Qual que é o efeito colateral que não tem? As pessoas se preocupam tanto com a questão de
efeitos colaterais na medicina, nas Uhum, medicações, sim. mas esquece que outros hábitos que ela tem ali Pois muito é. mais tempo, são muito mais prejudiciais, não é verdade? É, qualquer medicação, uma dipirona, um Buscopan, qualquer medicação pode ter efeito colateral, né, isso Exato, então não deve se preocupar com isso, não, né. não, a gente E consegue existe acompanhar. e existe também alguns acompanhamentos que de repente: "Ah, eu tenho medo de ter queda de cabelo diante do Sim, tratamento". Vocês sim. fazem algum trabalho também para evitar um efeito colateral Com maior? certeza, a mulher que tem necessidade de um hormônio mais androgênico, a gente já inicia um protocolo, umas medicações para contornar, para diminuir esses efeitos, e também, a alimentação dela, o estilo de vida dela conta muito também nessa parte, né, mas a gente consegue reduzir sim esse possível efeito colateral. E para isso você tem hoje, então, outros tipos de profissionais te auxiliando ali para ajudar no acompanhamento desse paciente. É, eu faço indicação de nutricionista, as terapias injetáveis eu mesma faço, mas a gente consegue aí fazer É um um conjunto, né, são conjunto. vários pilares aí, né. Sim, E um é. dos pilares é o próprio paciente Com colaborar, fazer a certeza. lição de casa. Não adianta nada a gente prescrever medicação, colocar implante, fazer um injetável, se em casa ela faz totalmente tudo errado, né. É só xixi caro mesmo, É, aí não vai valer a pena, pois é, vai cair pelo ralo. pois é, exatamente. Interessante, muito bom. E doutora, quando a mulher chega com falta de libido no consultório, a gente Sim. hoje sabe que isso não é só do 40 a mais, Uhum. tem muitas jovens inclusive, qual que é a principal causa? A deficiência de libido não é só falta de testosterona, tá. A libido tende a ser multifatorial, então assim, a mulher, eh, a libido da mulher não começa, eu brinco que começa de manhã, começa com um bom dia, começa com umas conversas durante o dia com o seu parceiro, se tiver parceiro. Então, assim, é o conjunto da obra. A nossa cabeça manda nas nossas emoções, né, e na libido então nem se fala. Tem que Eh, trabalhar com o Tem psicológico que então. trabalhar também com o psicológico, se for necessário também fazer uma reposição com teste, mas só fazer reposição com teste às vezes não resolve. Então, assim, é uma coisa, é multifatorial. Não tem uma causa só definida que, se eu tivesse essa resposta eu estaria milionária, mas infelizmente é uma coisa que depende de muitos outros fatores para. E é interessante que muita gente tem na mente que o uso de testosterona é só para questão de relação sexual e não é isso, né. Não, não é, não é. A reposição de testo hoje é importantíssima também para a nossa saúde neuronal, nossa saúde óssea, para nossa disposição, a gente conseguir lidar aí com a correria do dia a dia. E são doses fisiológicas, não são doses suprafisiológicas, então é tudo feito com bastante cuidado para que para que ela consiga viver da melhor forma possível. Qual que é a faixa etária principal de pacientes que frequentam o seu consultório? A maior parte é 40 a mais, 40 a É mais. uma na período do É, do climatério, climatério e da menopausa. pré-menopausa e menopausa. A maioria das pacientes estão nessa E fase. qual que é a diferença entre o climatério e menopausa, doutor? Porque muitas mulheres não sabem, né? Sim, o climatério, na verdade, é a fase que antecede a menopausa. Então, lá para os seus 40 anos, a mulher já pode experimentar alguns sintomas vasomotores, calorões, memória ruim, às vezes uma disposição que está mais ou menos, já vê uma queda, em relação a essa parte de enfim, de lidar com as coisas do dia a dia, né, com a correria. E a menopausa é a data de aniversário, é a data da sua última menstruação. Então é um diagnóstico que a gente dá retrogradamente. Entendi. Basicamente é isso. E para conseguir marcar uma consulta contigo, doutora, quais são os canais? Então, meu Instagram é o principal canal, doutora Ana Paula Meyer, e lá vai ter o link de agendamento, se quiser mandar um direct, minha secretária vai ajudar no direcionamento. Ah, excelente. Isso. Lembra do telefone de Lembro, WhatsApp? lembro. Pode falar? Claro. É 21 97144 2035. E a doutora também atende telemedicina? Atendo online também. Atende Atendo. Se online. for necessário, paciente de outros estados, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Ah, que legal, doutora. Parabéns pelo seu Obrigada. trabalho, principalmente por estar aqui, veio do Rio de Sim, Janeiro a São Paulo. é. Podia estar descansando, curtindo uma praia na Barra da Tijuca Poxa. e tá aqui, né, buscando conhecimento. Do que você mais gostou no evento? Tem algo que você vai levar para o consultório? Com certeza, assim, fora as aulas que foram totalmente, fiéis, assim, entregaram tudo, eu acho que a experiência, a troca de experiência entre colegas é o que eu mais valorizei, porque
Às vezes a gente fica em dúvida num caso, vê como é que o colega faz, então a gente sente essa troca aí de ideia, Esse network é exatamente, sensacional, né? O Dr. dá uma Luiz, segurança pra que gente. recado você daria pro Dr. Luiz olhando para aquela câmera agora? Nossa, não tem nem como agradecer, eu fiz vários cursos dele já, sou super grata a tudo que ele me proporcionou em relação a conhecimento, faço indicação também de todos os cursos que ele faz, que eu já fiz, né, então recomendo. É só agradecer mesmo, ele tá lutando aí com a gente, com essa, enfim, parte hormonal, né, então sou fiel. Parabéns, doutora, por ser Obrigada, tão dedicada na sua profissão. E obrigada. assim encerramos mais uma entrevista aqui no Congresso de Hormonologia 2026 com a doutora Ana Paula, que com certeza está voltando para o Rio hoje ou amanhã? Hoje, daqui a Hoje, pouco. daqui a pouco já está Daqui a voltando, né? pouco. E com certeza já é nossa convidada para o próximo Obrigada. evento para estar participando do nosso podcast. Tá Tá ótimo. ok? E assim finalizamos mais uma entrevista e logo mais teremos doutora Carelli aqui no nosso Confidcast.